Pessoal, voltando então, parte 2 agora, explicação sobre o crime continuado específico. Galera, o crime continuado específico nada mais é do que um crime continuado, né? Tem os mesmos requisitos ali do que nós estudamos no artigo 71 caput, mas ele é voltado para um tipo específico de crime. Ele é voltado para aqueles crimes que são praticados mediante violência ou mediante grave ameaça. Né? Cuida-se de um dispositivo que foi colocado no nosso Código Penal, inserido no nosso Código Penal em 1984, pela reforma da parte geral do Código Penal brasileiro, e que acabou também revogando, que acabou fazendo com que não mais persista os efeitos de uma súmula, que não há revogação propriamente de súmula por lei, mas enfim, a súmula perde a sua razão de ser, da súmula 605 do STF, que é uma súmula que previa justamente que crimes contra a vida não eram sujeitos, não eram suscetíveis do benefício da continuidade delitiva. Pessoal, pelo parágrafo único do artigo 71, a gente vê que hoje sim é possível que a continuidade delitiva seja aplicada, inclusive a crimes contra a vida. Eu vou ler o parágrafo único do 71 e peço que vocês acompanhem comigo a leitura. Vamos lá. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se forem idênticas, ou a mais grave, se forem diversas as penas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Então, pessoal, perceba que nós estamos aí diante de um concurso de pessoas, diante de uma continuidade delitiva, uma hipótese de crime continuado, né, concurso de crimes, e que esse crime continuado, no entanto, ele tem uma característica diferente daquele crime continuado genérico ou comum. Qual é a característica? Justamente o fato dos crimes previstos para serem abrangidos por esse tipo de crime continuado serem aqueles crimes cometidos com violência ou com grave ameaça à pessoa. Então, pessoal, crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como, por exemplo, crime de roubo. Né? O crime de roubo ele se diferencia do furto justamente pelo emprego da ameaça no ato de subtrair. O crime de lesões corporais, o crime de homicídio, o crime de extorsão mediante sequestro, enfim, envolvendo ameaça, os crimes em geral que envolvam violência ou ameaça à pessoa, eles podem ser abrangidos pela regra da continuidade delitiva, se eles preencherem os requisitos do artigo 71. Então, quando que esses crimes seriam considerados continuação um do outro? Quando eles tiverem uma afinidade, quando eles tiverem uma relação de continuidade. Né? Quando eles forem praticados, aqui um requisito próprio, quando eles forem praticados contra vítimas diferentes, está lá no parágrafo único, então, crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes, né, envolvendo violência ou grave ameaça, desde que tenha conexão de tempo, né, ou seja, tem uma proximidade temporal entre eles, até 30 dias, desde que tenha uma conexão local, ou seja, sejam praticados todos ali próximos, né, na mesma comarca ou em comarcas vizinhas, e haja uma relação também de modo de execução, ou seja, eles tenham um modo de execução parecido, eles têm a mesma forma de praticar o crime, né, eles sejam praticados de maneira parecida. Né, presentes todos esses elementos, ou seja, os elementos previstos lá no artigo 71 caput, que nós estudamos no vídeo anterior, com os elementos previstos no parágrafo único, nós temos, então, preenchidas as hipóteses para a ocorrência do crime continuado específico. Perfeito, pessoal? A grande diferença do crime continuado específico para o crime continuado comum, além desses requisitos a mais, né, de ser o crime doloso, com violência ou grave ameaça, de ser necessariamente praticado contra vítimas diferentes, né, então, sei lá, eu tenho cinco roubos, são 5 crimes de roubos praticados contra estabelecimentos, contra pessoas jurídicas ou contra pessoas físicas diferentes. Eu tenho 5 homicídios, claro, eu não vou matar 2 vezes a mesma pessoa, mas enfim, 5 homicídios ou tentativas praticadas contra pessoas diferentes. E por aí vai. O que diferencia realmente um do outro, pessoal, é a pena que vai ser aplicada. Enquanto no crime continuado genérico eu pego a maior pena e aumento ela de 1/6 a 2/3, dependendo da quantidade de crimes que foram praticados, no específico, eu pego também a maior pena, né? A não ser que as penas sejam iguais. Imagine que eu tenho 5 homicídios, para cada um deles foi aplicado 5 homicídios qualificados, para cada um deles foi aplicada uma pena de 20 anos. Nesse caso, eu vou pegar a pena de 20 anos, porque todas elas são iguais. Agora, se eu tiver uma pena maior, eu pego a maior pena, vamos supor essa pena de 20 anos, e eu aumento
essa pena até 3 vezes. Então, o meu limite máximo de aumento ele não é 2/3, como é no caso lá do crime continuado genérico. O meu limite ele é até 3 vezes o tamanho da pena. Então, no caso concreto, o juiz ele poderia pegar a pena de um dos homicídios, vamos supor, os 20 anos, e aumentar essa pena de 20 anos até 3 vezes, chegando, no caso, aí a 60 anos. Né? Isso seria possível. Né? Então, a diferença está aí. No crime continuado genérico, o meu limite de aumento são 2/3, 1/6 a 2/3. No crime continuado específico, o meu limite máximo de aumento muda. Ele é 3 vezes. Eu posso triplicar a pena que foi aplicada ao agente. Perfeito? Os únicos limites que o parágrafo único coloca, pessoal, é o mesmo limite do concurso formal, ou seja, essa operação, né, no momento em que eu aplico a continuidade delitiva e aplico a causa de aumento sobre a pena maior, se o resultado da pena for um resultado maior do que seria se eu estivesse diante do concurso material, eu vou aplicar a regra do concurso material. Isso a gente explicou em sala de aula quando eu falei do concurso formal. Aqui eu tenho o mesmo problema, né? A mesma regra, que está prevista lá no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal. E a segunda regrinha, pessoal, que está até desatualizado no material de vocês, eu peço desculpa, porque isso foi alterado ano passado, que a pena a ser cumprida, claro, não poderá ser maior do que o limite máximo de pena prevista no nosso Código, que até 2019 era de 30 anos e atualmente o limite máximo de pena são 40 anos, não são mais 30. Então, corrijam isso aí no material, tá? Lá no artigo 75 do Código Penal, por favor. Pena máxima de 40 anos. Então, são os limites que devem ser observados. Tá ok? Pessoal, para a gente poder fechar, então, essa apostila, só algumas observações estão aí na parte final. A primeira observação é a súmula 711 do STF. Pessoal, a súmula 711, peço que vocês acompanhem a leitura, abram aí no material de vocês, abram aí na internet, no Google, joguem súmula 711 que aparece o texto dela. A súmula 711 ela vai dizer o seguinte, olha só. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pessoal, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, imaginem vocês que um agente ele inicia uma prática delitiva, ele começa a praticar delitos. Né? E ele continua praticando delitos da mesma espécie, com relação de continuidade, relação de tempo e lugar, durante 4, 5 meses seguidos. Perfeito? Então eu tenho vários delitos praticados durante 5 meses seguidos, numa relação de continuidade delitiva. Para o artigo 71 do Código Penal, eles serão considerados como um delito só. Né? E, claro, eu vou pegar a pena maior da conduta ali mais grave e vou aplicar o sistema de exasperação, aumentando de 1/6 até 2/3 se for o crime continuado genérico. Perfeito. Até aqui, nada demais. Só que nesse meio tempo, vamos supor que no terceiro mês em que ele está praticando o crime, surge uma mudança, a lei muda, né, há uma alteração na lei e aquele crime que tinha uma pena máxima ali de 3 anos, ele passa a ter uma pena máxima de 5 anos. Né? Então, o sujeito começa a praticar um crime que tem uma pena máxima de 3 anos. Depois de 3 meses praticando o crime, aquela pena máxima sobe para 5 anos e ele continua praticando mais 2 meses. Ele fecha os 5 meses. A pergunta é a seguinte, quando o juiz for aplicar a pena dele lá na frente, ele vai levar em consideração a lei antiga, a lei anterior, que tinha uma pena máxima de 3 anos, ou ele já vai levar em consideração a lei nova, que prevê uma pena máxima de 5? E é essa a resposta que a súmula 711 dá, pessoal. Nós temos a tendência de dar a primeira resposta, de dizer não. Se há ali uma dúvida entre a lei mais benéfica e a lei mais gravosa, o juiz ele vai aplicar a lei mais benéfica, porque é indúbio pro réu. Pessoal, mas isso está errado. Por que isso está errado? Porque enquanto eu tenho o crime sendo praticado, enquanto eu tenho a continuidade delitiva, o crime está ocorrendo. Então, se há uma alteração legislativa e a conduta criminosa ainda não cessou, a alteração legislativa se aplica desde logo, se aplica de plano para aquele caso concreto. Né? O principal problema para obstar esse tipo de aplicação seria você pensar na irretroatividade da lei penal. Né? A lei penal ela não pode retroagir para alcançar fatos que ocorreram antes dela. Só que nesse caso, a lei penal mais grave ela não estará retroagindo para poder alcançar fatos anteriores. Por que não, pessoal? Porque ela entra em vigor enquanto o fato ainda está ocorrendo. Então, se ocorre uma alteração da lei penal, tornando a pena mais grave, enquanto a continuidade delitiva ainda está ocorrendo, enquanto eu estou na régua da continuidade delitiva, essa lei penal mais grave ela vai se aplicar para todas as condutas que estão
no âmbito dessa continuidade, inclusive para aquelas condutas que foram praticadas antes. Por quê, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, isso é uma ficção jurídica. Muito embora eu tenha condutas anteriores e condutas posteriores, a lei considera tudo como se fosse uma coisa só. Tudo como se fosse a continuidade de uma conduta só. Então, pessoal, quando eu estiver diante de continuidade delitiva e houver a alteração da lei para tornar a pena mais grave durante a prática da conduta dessa continuidade, durante a continuidade delitiva, aplica-se no momento da fixação da pena a lei mais grave. Né? Isso ocorre também nos crimes permanentes, como está no texto da 711. Crime permanente, por exemplo, é um crime de extorsão mediante sequestro. Né? A pessoa fica em cativeiro lá 3 meses, enquanto os bandidos estão extorquindo, exigindo resgate para poder soltar a pessoa. Se no curso desses 3 meses houver alteração da pena, a pena se tornar mais grave, quando eventualmente eles forem capturados, eu aplico já a pena mais grave. Por quê? Porque a pena mais grave, a lei que prevê a pena mais grave, entrou em vigor enquanto o crime estava sendo praticado. Então, tanto para os crimes continuados quanto para a hipótese de crimes permanentes, acredito que vocês tenham estudado crime permanente no semestre passado com outro professor, nessas duas hipóteses eu aplico a súmula 711, eu aplico então a lei nova, que prevê inclusive a pena mais gravosa, tá ok? Pessoal, um outro ponto que está no material de vocês é a questão da prescrição. Né? Vocês ainda não estudaram prescrição, a gente estuda a prescrição no final da ementa, quando fala das causas extintivas da punibilidade, mas já adiantando, né, a prescrição. Vamos supor que eu tenho 10 condutas praticadas ali em concurso material, em concurso formal, em continuidade delitiva, tanto faz. A prescrição ela é contada individualmente em relação a cada uma das condutas. Então, se eu tenho uma conduta mais antiga e uma conduta mais nova, a conduta mais antiga, evidentemente, ela vai prescrever antes da mais nova, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver com mais calma mais adiante. E, pessoal, tem um tópico aí que, assim, eu acho complicado, eu pessoalmente acho complicado explicar isso sem um quadro para desenhar. Eu não estou sabendo ainda mexer muito bem nisso aqui, talvez eu tenha alguma forma de fazer isso aqui no YouTube, mas peço desculpa, mas eu não estou sabendo fazer. Então eu vou fazer um desafio para vocês. Esse 5.2 aí, crime continuado e concurso formal simultâneo, na verdade isso aí eu estou explicando que é possível que ocorra ao mesmo tempo o concurso formal e o crime continuado, né, em que você tem uma continuidade delitiva de crimes praticados em concurso formal. Eu vou passar para vocês um enunciado, e esse vai ser um dos trabalhos de vocês, eu vou disponibilizar no portal junto com os outros trabalhos, em que eu vou passar uma situação concreta e eu vou querer que vocês resolvam para mim. Tá? Então, deem uma lida, aqui está um resumo básico, mas deem uma olhada também na bibliografia de vocês, principalmente o livro do professor Damasio, ele explica bem isso, tá? É o livro que está na biblioteca digital de vocês. Enfim, eu vou disponibilizar um enunciado nesse sentido para ver se vocês entendem. Se houver alguma dificuldade nisso aqui, eu faço um vídeo no Instagram, naquele nosso canal que a gente combinou, explicando melhor. Mas isso daqui eu vou parar a explicação, primeiro porque pode ser que vocês não entendam, porque eu não tenho um recurso aqui visual para ajudar, e segundo, porque isso aqui vai ficar como matéria de trabalho, e matéria de trabalho eu normalmente não explico mesmo, tá bem? Pessoal, então, sobre a unidade 2 era isso. Espero que tenha ficado claro. Se houver alguma dúvida, estou disponível para vocês no horário de aula no Instagram. E seguimos agora para a próxima unidade. Um grande abraço. Valeu.